Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, gente! Bom dia para vocês. Véspera de feriado. Eu trouxe hoje para vocês uma revisão completa de administrativo. A gente vai trabalhar a matéria Direito Administrativo. Esse é o aulão número 1 dessa revisão. Então, por favor, presta muita atenção, porque de um jeito muito simples, eu vou tornar essa matéria muito mais gostosa de aprender, muito mais fácil. Você vai conseguir com esse conteúdo responder as questões, acertar as questões. Se você quiser seguir na ordem, acompanhe esse projeto. E vamos lá então para a aula número 1 do nosso projeto. Hoje eu vou falar sobre Direito Administrativo, revisão aulão 01 de Direito Administrativo. Galera, Direito Administrativo, a gente vai começar sempre do começo, sempre observando o que é mais importante, o que é mais cobrado sobre direito administrativo. Quando eu falo do capítulo número 1 da matéria, eu estou falando do conceito de administração pública. Esses são os artigos mais importantes. Quem tem o manual, dá uma olhadinha na videoaula, que explica o conteúdo de cada capítulo. É uma videoaula só, para facilitar o seu entendimento da matéria. O detalhe vai estar no texto. Vamos lá? Bora comigo? Vamos lá. Primeiro ponto que está no seu edital. Conceito de direito administrativo. Muito fácil, mas cai em prova e às vezes vocês erram. Por quê? Existem algumas pegadinhas. Administração pública, direito administrativo, né, gente, pode ser definido em conformidade com vários critérios. E é isso que a banca faz com vocês. É nisso que vai ter pegadinha. Tanto o conceito de direito administrativo quanto o conceito de administração pública pode ser entendido de formas diferentes a depender do critério. Então tá, prof. Começando. Direito administrativo. Olha só, direito, conjunto de regras. Direito administrativo, conjunto de regras que tratam da função administrativa que o Estado desempenha. O critério adotado é o critério funcional. O direito administrativo estabelece as regras a respeito da função administrativa que o Estado vai desempenhar. E quando eu falo de função administrativa, imagine uma grande empresa que está sendo administrada. Quando a gente fala de uma grande empresa, a gente tem que administrar todo mundo que trabalha naquela empresa, todas as ramificações daquela empresa, como que a empresa presta o serviço para os cidadãos que compram os produtos da empresa, e é mais ou menos assim. Quando eu falo de função administrativa que o Estado desempenha, eu estou falando das relações que existem entre o Estado e os seus servidores, entre os órgãos da administração, entre as entidades que formam a administração pública. Além disso, também a função administrativa, toda atividade em contato com o cidadão, né? Quando o Estado presta serviço público, quando o Estado explora atividade econômica em algumas situações, quando o Estado exerce o poder de polícia, tudo isso ele faz fazendo uso dessa grande função, administrando a máquina pública. Então, para fins de prova, qual que é a frase que é cobrada? Essa frase está destacada em verde, porque ela responde a mais de 100 questões de prova. Terminou de ler essa página? Aproxima o celular do QR Code questões e as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo da primeira página vão aparecer na tela do seu celular para você responder. O ideal, gente, é que você leu uma página, já aplica o conhecimento na hora. O livro é fininho, mas comprovadamente responde a todas as questões de prova dos últimos 11 anos. Então, ele é fininho, mas responde todas as questões. Então, não precisa ficar inseguro. Leu uma página, já responde questão. Por quê? Eu fiz um texto, o menor texto do mercado, para que você pudesse concentrar no que é mais importante. O que vai te fazer mudar de vida é acertar a questão de prova. O que vai fazer você alcançar a aprovação é acertar a questão de prova. Não adianta você se enganar, e você se engana. Você fica assistindo um monte de videoaula perdendo tempo. Por que perdendo tempo? Porque a nossa memória é curta. Você não consegue lembrar. Você pode assistir todos os vídeos do YouTube e você não vai lembrar. Você pode ler todos os PDFs de 1000 páginas, você não vai lembrar. Como é que eu vou lembrar, professora? Resolvendo questão de prova. Se você acabou de ler uma página e já resolve questão de prova, você aplica o que você acabou de aprender na hora, imediatamente. Imediatamente você já aplica aquele conhecimento e aí você vai o quê? Fixar aquilo ali. Quando você testa o conhecimento, você fixa. É assim que você vai ter que estudar.
Menos páginas, mais questões. Menos videoaula, mais questões. Gente, isso é óbvio. Agora vamos seguir? Beleza. Qual que é a frase, prof, que vai cair na minha prova sobre esse conceito? Gente, o que vai cair na sua prova sobre esse conceito? 2 palavras de ordem. Função administrativa. Direito administrativo é aquela área do direito que regulamenta a função administrativa que o Estado desempenha. Quando a gente fala de função administrativa, o Estado está administrando seus órgãos, suas entidades. O Estado está fazendo isso através dos seus servidores. E também, quando o Estado administra, ele presta serviço público, ele exerce o poder de polícia, ele faz uma série de atividades. Ou seja, palavra de ordem funcional. O critério adotado para conceituar o direito administrativo é o critério funcional. Direito administrativo é a área do direito que regulamenta a função administrativa que o Estado desempenha. É uma das funções do Estado. O Estado desempenha várias funções. Prof, mas o que é o Estado? Gente, o Estado é uma pessoa jurídica. Eu não consigo ir lá e apertar a mão do Estado. O Estado não é o presidente. O Estado não é o ministro do STF. Não é uma pessoa. É uma pessoa jurídica formada por 3 elementos: governo, povo e território. O Estado governa quem? O povo que está em um determinado território. Essa frase aqui também está destacada em verde porque ela responde a até 100 questões de prova. Leu essa frase aqui, o conceito de Estado, governo, povo e território, responda as questões. Beleza. Agora, entendido isso, quais são as funções que esse Estado desempenha? O que você tem que entender? Como pessoa jurídica, como pessoa no mundo jurídico, o Estado tem muito poder. Por que o Estado tem muito poder? Todo o poder que o Estado tem vem do povo. Somos nós, os cidadãos, que a gente dá poder para o Estado. Isso depois de muitos anos de evolução. E esse poder é uno e indivisível. O poder da pessoa jurídica Estado é uno e indivisível. Só que dentro dessa máquina estatal existem vários agentes. Existem várias pessoas que têm parcela desse poder. E aí a gente tem que lembrar da noção de poder estrutural do Estado. Quando você vai construir uma casa, você começa pela estrutura. Qual que é a estrutura do Estado? 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Cada um desses poderes desempenha suas funções principais. Isso está na Constituição. Inclusive, Constituição é o documento, a lei máxima de uma dada sociedade que constitui o Estado. É a Constituição que constitui o Estado. É a Constituição que fala do Estado, do poder do Estado, da estrutura do Estado, dos limites desse poder do Estado. A Constituição constitui o Estado. Todo o poder vem do povo. E o Estado, dentro da máquina estatal, vai fazer uma divisão entre 3 poderes que vão formar a sua estrutura. O executivo executa o que está na lei, o legislativo legisla e fiscaliza as contas públicas e o judiciário julga tudo, julga qualquer controvérsia que existe entre os seres humanos em sociedade. Beleza, isso é fácil, prof, mas o que é mais cobrado? Tá vendo essa frase aqui em vermelhinho? Ela responde até 300 questões de prova. Terminou de ler essa página? Responda as questões de prova que estão aqui no QR Code de questões. Vamos entender. Ela está falando que a divisão de funções entre os 3 poderes segue o critério da preponderância. Olha a preponderância em caixa alta e não da exclusividade. Como assim, prof? A divisão de funções entre esses 3 poderes segue o critério da preponderância. Preponderantemente o executivo executa, preponderantemente o judiciário julga, preponderantemente o legislativo legisla, preponderantemente, mas não exclusivamente. Eu não posso falar que é só o executivo que executa, que é só o legislativo que legisla. Por quê? Vamos pegar um exemplo do legislativo. O legislativo tem a função principal de legislar, de fiscalizar as contas públicas. Beleza, essa é a função principal. Mas ele também desempenha atipicamente funções parecidas com as funções dos outros poderes. Como assim? Quando o presidente comete um crime de responsabilidade, a ex-presidenta Dilma foi julgada por quem? Foi pelo STF? Não. Quem julgou o presidente no caso de um crime de responsabilidade foi o Congresso Nacional. Professora, o Congresso Nacional, ele também julga? Julgar? Sim, julgar não é uma função
do judiciário? Sim. Você está vendo que o legislativo também desempenha uma função que é parecida com a função do judiciário de forma atípica, né? Atipicamente, em algumas situações previstas na Constituição, os poderes estruturais vão desempenhar funções que são parecidas com funções de outros poderes. Esse é um grande exemplo. Outro exemplo, o legislativo também vai executar em algumas situações. Como assim, prof? Como assim? Me conta uma situação em que o legislativo vai executar. Por exemplo, faz parte das funções do Poder Executivo administrar a coisa pública, né? A máquina pública. O concurso público é um grande procedimento de administração. Como assim? O procedimento do concurso público é um processo seletivo para decidir quem vai ocupar cargos públicos na administração. Esse é um processo seletivo, né, gente? Um processo bem administrativo. Pode ser instaurado pelo Congresso? Pode. O Congresso pode instaurar um concurso público, o Senado pode instaurar um concurso público? Claro que pode. E quando ele faz isso, ele está fazendo um procedimento administrativo, né? Ele está fazendo um procedimento de administrar, de selecionar quem vai trabalhar ali no Congresso. Então, o que você tem que lembrar? Cada poder tem a sua função principal, função típica, e também desempenha de forma atípica funções parecidas com as dos outros poderes. Isso está onde, prof? Na Constituição. Qual que é a frase que vai cair na minha prova, se cair sobre isso? Essa frase destacada em vermelho. O critério, gente, adotado para dividir as competências de cada poder é o critério da preponderância e não da exclusividade. Preponderantemente, o judiciário julga, preponderantemente o legislativo legisla, preponderantemente o executivo executa, preponderantemente, mas não exclusivamente, tá bom? Beleza, prof. Além disso, nós temos uma quarta função, que é a função política ou função de governo. O que acontece? Existe uma outra função, que é essa função ligada aos atos de governo, que são os atos da alta gestão do Estado. A alta gestão do Estado é o presidente, por exemplo, que decide sobre a sanção ou veto de uma lei. É o presidente, por exemplo, que vai declarar guerra, estado de sítio, estado de defesa. São grandes decisões. Para tomar essas grandes decisões, os grandes chefes de Estado, eles têm uma ampla margem de liberdade. Eles têm uma liberdade maior. Então, a gente sabe que estamos em um Estado de direito. O Estado tem que seguir o que está na lei a todo momento. Só que quando eu falo de função de governo ou função política, eu estou falando daquelas funções desempenhadas pela alta gestão do Estado. A alta gestão vai ter uma margem de liberdade maior para decidir como é que ela vai atuar. E aí eu estou falando de quais atos? Esses atos políticos, atos da alta gestão, correto? E tanto a função política quanto a função administrativa estão concentradas no poder executivo, sabia? Esse poder executivo que executa o que está na lei, ele concentra as funções administrativas de administrar e as funções políticas de desempenhar esses atos de gestão superior. Então, o que você tem que lembrar para a sua prova? Eu tenho 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. E tem uma quarta função que o Estado desempenha, que é a função política. A função política ou função de governo está ligada aos atos de gestão superior do Estado, né? Atos de gestão superior do Estado. E vão estar falando de quê? De sanção, veto de lei, estou falando dessas decisões com um caráter muito importante. E o fundamento dessa função política é o fundamento constitucional. Prof, qual que é a diferença entre função política e função administrativa? Dá uma olhadinha nesse quadro. Na função de governo, ou função política e função administrativa, ambas estão concentradas no poder executivo. Só que o fundamento da função política é constitucional. O fundamento da função administrativa é um fundamento legal. Quando eu falo de função política, o agente público, né, o presidente, tem alta discricionariedade, tem uma liberdade maior para decidir como ele vai atuar. Quando eu falo de função administrativa, a discricionariedade está dentro dos padrões da lei. Me dá um exemplo de função política, prof. Declaração de guerra. Me dá um exemplo de função administrativa. Um regulamento, um ato normativo, algo mais simples. Beleza? Combinado, prof. Agora eu quero falar com você sobre outra questão que pode aparecer na sua prova, que é mais importante. A gente já falou sobre o conceito de direito administrativo, sobre Estado, sobre poderes do Estado, e agora eu quero falar com você sobre fonte. De onde vêm as regras do direito administrativo? De onde que elas vêm?
Quando eu falo de fonte, né, eu tô falando fonte da água, de onde que vem essa água toda, de onde que ela vem. A fonte, gente, as fontes do direito administrativo são 4 fontes principais que você tem que estudar. Lei, jurisprudência, doutrina e costumes. E também tem os princípios gerais do direito, que vale a pena estudar também. Vamos entender questãozinha de prova. Qual que é a mais cobrada? É a lei. Cada frase destacada em verde responde a 100 questões de prova. Então, sempre presta atenção nessas frases. Lei. Quando eu falo da lei, nós estamos em um estado de direito, estado que obedece o que está na lei, tem que seguir o que está na lei, correto? Quando eu falo de lei aqui, eu estou falando de lei em sentido amplo. No nosso ordenamento jurídico, nas leis do nosso país, eu tenho a Constituição aqui em cima, as leis ordinárias, leis complementares, e abaixo das leis eu tenho os atos normativos, beleza? Os atos normativos, eles não têm o quê? Eles não vão inovar no ordenamento jurídico, não é igual à lei. O ato normativo está abaixo da lei e ele vai ser editado para facilitar o entendimento da lei, para clarificar o conteúdo da lei. E é assim que funciona a hierarquia das normas aqui no Brasil, no nosso país. Beleza. Quando eu falo de lei como fonte do direito administrativo, eu tenho que lembrar, o Estado tem que obedecer à lei a todo momento. Então, a fonte primária do direito administrativo é a lei. Fonte primária de como a administração pública deve atuar, a fonte primária é a lei. Só que aqui, gente, nesse conceito de fonte, eu tô falando de lei em sentido amplo, abrangendo aí a Constituição, as leis complementares, leis ordinárias e os atos normativos infralegais. Eu tô falando de tudo isso, tô considerando tudo isso, tá bom? Beleza, prof. Entendi, lei em sentido amplo. Segunda fonte que a gente tem que aprender, jurisprudência. Galera, a jurisprudência é o conjunto dos julgados do Poder Judiciário sobre questões que envolvem a atuação do Estado, da administração. Como assim? Digamos que você sofreu um dano em razão da conduta do Estado. O Estado vai construir uma ponte, uma passarela que está passando bem na frente da sua casa, bem na porta da sua casa. De tanta gente que passa naquela passarela, você teve que abrir uma outra porta na lateral da sua casa para você entrar em casa em paz. Te pergunto, você sofreu um dano em razão daquela obra da administração pública. Poxa, sofreu um dano em razão da conduta da administração. E aí? E aí que você vai processar o Estado. Fala, eu quero uma indenização. Eu quero. E aí, naquele processo, o juiz, analisando a situação, falou, realmente, essa pessoa merece uma indenização. O juiz foi lá e concedeu a você ganho de causa. Te falo, aquela jurisprudência ali, aquela decisão do juiz, vai gerar algum efeito para mim? Eu vou ficar sabendo que você ganhou uma ação contra o Estado? Não vou. Aquela decisão ali opera efeitos, gera efeitos entre as partes do processo. Não gera para mim, não gera para todo mundo. Só que o Estado, vendo que ele foi condenado naquela situação, ele vai ficar ligado. Não vou fazer isso de novo. É claro que a decisão de um juiz vai influenciar a atuação da administração de forma secundária. A gente fala que a jurisprudência é uma fonte secundária do direito administrativo. O julgado de um juiz vai influenciar como que a administração pública vai atuar. Beleza. Jurisprudência é o quê? Fonte secundária do direito administrativo. Só que existem algumas outras decisões que elas são mais importantes do que uma mera jurisprudência. Elas são mais relevantes. Por que, prof? Me conta que decisão que é essa? Por exemplo, a súmula vinculante. No âmbito do Poder Judiciário, eu tenho a primeira instância do juiz lá, o juiz tomando uma decisão. Eu tenho a segunda instância, o Tribunal de Justiça de cada estado. E eu tenho as instâncias superiores, o STJ, o STF. O que acontece? Digamos que existam vários processos sobre o mesmo tema, que envolve uma questão uma questão constitucional. Vários processos, está todo mundo entrando na justiça sobre aquela mesma questão. Cada juiz, uma sentença, cada cabeça uma sentença. Cada juiz está tomando uma decisão em conformidade com o seu entendimento. E aí o STF, a Corte Suprema do Judiciário, vendo aquela confusão, fala assim, meu Deus do céu, olha esse tanto de ação sobre esse mesmo tema. Cada juiz está entendendo de uma forma distinta. Que confusão!
vão fazer o seguinte: ministros, vamos nos reunir e vamos julgar essa questão criando um entendimento único. E aí, gente, então, os ministros do STF vão votar nesse entendimento. Se 2/3 dos ministros do STF aprovarem um entendimento X, né, um entendimento sobre aquela questão, como deve ser julgada aquela questão, se 2/3 aprovarem aquele entendimento, temos uma súmula vinculante. Súmula vinculante é uma decisão da Corte Suprema do Judiciário que vai vincular. Vincular quem? Todos os juízes, a partir da edição de uma súmula, terão que decidir em conformidade com esse entendimento aqui. Então, os desembargadores do Tribunal de Justiça vão ter que seguir a súmula? Sim. Os juízes de primeira instância vão ter que seguir a súmula? Sim. Todo mundo vai ter que seguir aquele entendimento da súmula. A súmula vinculante é uma decisão que opera efeitos erga omnes, efeitos para todos, efeitos para todo mundo, gente. Todo mundo vai ter que seguir aquele entendimento da súmula vinculante. Então é assim que vai funcionar. Quando eu falo então de fonte do direito administrativo, a jurisprudência, a decisão isolada de um juiz em um processo, é uma fonte secundária do direito administrativo. Vai influenciar a atuação do Estado de forma secundária. Agora, uma súmula é um pouco mais importante do que uma mera fonte secundária. A gente fala que a lei é a única fonte primária do direito administrativo, a jurisprudência é fonte secundária, mas a súmula vinculante está aqui, está no meio do caminho. É uma fonte principal ou direta, porque ela vincula todos os juízes a tomarem decisões em conformidade com a súmula e ela vincula também a própria administração pública. Então ela tem que ser mais importante do que uma mera fonte secundária. E isso é questão de prova. Lembra então, fonte do direito administrativo, fonte primária, lei. Fonte secundária, jurisprudência. Súmula vinculante, fonte principal ou direta. Tá no meio do caminho. Beleza. Próxima fonte, costumes. Os costumes, né, gente? São os costumes adotados pela administração para realizar aquela atividade ali. Aí é lógico que o costume vai influenciar, vai ser uma fonte do direito administrativo. E por fim, a doutrina. Doutrina são um conjunto dos estudiosos sobre a administração pública. É claro que a doutrina vai sim influenciar, é óbvio, né, gente, que a doutrina vai influenciar o funcionamento da administração, as regras sobre a administração pública. Beleza, chegamos ao ponto mais cobrado. Galera, o ponto mais cobrado sobre esse tópico número 1 é o conceito de administração pública. Olha só, todas as partes que estão em verde, gente, respondem a 100 questões de prova. As partes que estão em amarelo a 200 questões e as partes em vermelho a mais de 300 questões. Terminou de ler essa página, responda as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página. O texto é fininho, feito para você esgotar cada disciplina do edital em tempo recorde, 7 dias. Se você se dedicar, você esgota cada disciplina do edital. É fininho, mas responde comprovadamente a todas as questões de prova dos últimos 11 anos. Nível médio e nível superior. Se você achar uma questão de prova que não seja respondida pelo livro, você ganha R$1.000. Ganha R$1.000 por estudar. Prof, eu quero achar. Você nunca vai achar. Eu tenho uma equipe que fica o dia inteiro encaixando questão. É impossível, não existe. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que estudando um material objetivo, você consegue focar no que é mais importante, questão de prova. O que acontece com a maior parte de vocês é, vocês ficam muito tempo assistindo videoaula, lendo PDF enorme, esquecendo tudo logo em seguida e não tem tempo de fazer o que é mais importante, que é resolver questão de prova. O que é mais importante é resolver questão de prova. Então eu criei um material fininho, objetivo, cheio de exemplos, esquemas, macetes, fácil de entender, para você focar no que é mais importante. Terminou de ler cada página do material? Aproxime o celular do QR Code de questões e responda as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo de cada página. E eu já te mostro o que é mais cobrado. Beleza, vamos explicar então, prof, o que é administração pública. Gente, a administração pública, ela pode ser entendida em conformidade com critério amplo e administração pública segundo o critério estrito. Administração pública segundo o critério amplo. Aí eu tô falando das duas funções que são concentradas no Poder Executivo. Lembra que eu falei com vocês?
nós temos a função administrativa, que está concentrada no Poder Executivo, e nós também temos a função política, que é aquela função da alta gestão do governo, declaração de guerra, sanção, veto de lei, são as questões de maior relevância, né? As grandes decisões do Estado. Quando eu falo de administração pública em sentido amplo, eu estou falando tanto da função administrativa quanto da função política, das duas funções. Quando eu falo da administração pública em sentido estrito, eu estou falando estritamente da função de administrar. Estritamente da função administrativa. Combinado, prof? Mas esse que é o critério mais cobrado? Não. O que é mais cobrado é o conceito de administração pública segundo o critério subjetivo e o conceito de administração pública segundo o critério objetivo. Galera, administração pública segundo o critério subjetivo, olha o macete aqui, ó. Olha o su, olha essa bombinha aí. Subjetivo, olha o su grandão. Subjetivo é de sujeito, de entidade, de quem faz parte. Lembra desse macete? Subjetivo, sujeito, é quem faz parte. Quem faz parte da administração? Quem é que faz parte da administração pública indireta? Autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. Gente, a lei estabelece quem faz parte da administração. Por isso que esse é um critério chamado de subjetivo ou formal, porque são as formalidades da lei que estabelecem quem é que faz parte da administração. São as formalidades da lei que assim estabelece, correto? É a formalidade da lei. Além disso, nós temos a administração pública segundo critério objetivo ou material. Aí eu tô falando do objeto, da matéria, do que a administração pública faz. O que ela faz? Ela presta serviço público, ela exerce o poder de polícia, ela explora atividade econômica em algumas situações, ela faz um monte de coisa. Para fins de prova, macete, administração pública segundo critérios subjetivos. Lembra? Esse subjetivo é sempre de sujeito. Sujeito é quem faz parte da administração. E a lei estabelece quem faz parte da administração, ou seja, é um critério que formal também, porque são as formalidades da lei que assim estabelecem. E a administração pública segundo o critério objetivo, tá falando do objeto, da matéria, do que a administração pública faz. Galera, essa foi a nossa primeira aula dessa super revisão. Eu passei coisa demais. Tudo? Como é que foi? Estão com alguma dúvida? Pode me mandar dúvida agora, vou responder para vocês. Dúvidas? Quem tem dúvida aí, gente? Bom dia, como adquiro o material? Galera, o material tá esgotado. Entre em contato no direct, falando, prof, eu quero muito material, que a gente vai fazer uma lista de espera, tá esgotado. Tá bom? Muita gente pedindo material. Tá todo mundo sem dúvida, então? Todo mundo aprendeu tudo? Então, fechou. Tá bom? Se der dúvida, onde compra o material? Galera, tá esgotadérrimo. Quando vocês peçam, por favor, no direct. Prof, eu quero muito material de tal matéria. A gente vai fazer uma lista de espera. Combinado? Um beijo grande pra vocês. Tchau, tchau.